A cidade de Roma sempre se preocupou com a higiene pública e o Tratado de Vitruvio forneceu diretrizes para solucionar esse problema, incluindo a disposição topográfica da cidade. Embora as medidas preventivas fossem rudimentares, os organismos públicos tomavam providências. Os romanos aspiravam ter água potável em abundância, o que os levou a construir aquedutos grandiosos. A cidade tornou-se a mais bem abastecida de água graças aos seus aquedutos e às grandes cloacas que arrastavam as águas residuais para longe da cidade. As termas foram um aspecto central de higiene pública romana, e as maiores eram os edifícios projetados para banhos. Eles abriam a hora oitava e fechavam somente à noite, mas a frequência dos banhos ocorria durante o dia. Embora os banhos fossem acessório no início, a sua frequência cresceu rapidamente devido à influência grega. Os banhos eram compostos por áreas bem definidas para cada fase do banho, incluindo um ambiente tépido, banho de água quente e banho de água fria e massagem. Já os banhos públicos incluíam outra infraestrutura, como restaurantes, ginásios e sala de conversação. Às vezes, eles eram separados por sexo ou possuíam horários diferentes para homens e mulheres. No período posterior à República e antes do cristianismo, os banhos públicos eram mistos e geravam comentários e críticas sobre as coisas que aconteciam nesses locais. O sistema de saneamento utilizado pelos antigos romanos foi adquirido dos etruscos e era considerado o mais avançado entre todas as civilizações da época. Isso se deve, em grande parte, à obsessão dos romanos pela higiene. Porém, talvez a fama dos banhos públicos e piscinas termais como o grande ato de higiene romana seja exagerado e mereça ser questionada. De fato, manter-se impecável fazia parte do processo, mas vale lembrar que estar submerso em água nem sempre significa estar limpo. Os imperadores e outros membros da nobreza desfrutavam da água em abundância, tanto em espaços abertos quanto em suas residências luxuosas, por meio de tubos de chumbo conectados aos sistemas de aquedutos. Porém, em muitos períodos da história, a higiene durante a época romana se tratava de uma prática de luxo, e somente aqueles com recursos financeiros podiam desfrutar dos famosos banhos públicos e piscinas termais que caracterizavam essa época. Enquanto os indivíduos endinheirados tinham acesso à água corrente, as pessoas que moravam em habitações populares não tinham esse luxo, pois a água não chegava até esses locais. Essas pessoas que não tinham acesso à água encanada usavam recipientes como penicos, caixas para armazenar água e realizar suas necessidades corporais. Esses recipientes eram guardados em cubas abaixo das escadas, pois essas águas eram usadas mais de uma vez. Depois de muito usadas, eram esvaziadas em fossas presentes em diferentes regiões da cidade. Durante os dias mais quentes do ano, o odor resultante da fermentação dessas fezes em contato com a urina ao ar livre era muito desagradável. Naquela época, tomar banho era considerado um ritual muito importante, principalmente em dias de festa, e os banhos públicos eram acessíveis para a maioria das pessoas, menos para aqueles que viviam em extrema pobreza. Na Roma Antiga, a aparência pessoal era muito valorizada, principalmente a limpeza corporal relacionada aos pelos. Por essa razão, a depilação era extremamente importante entre os homens, não só para a beleza estética, mas também para prevenir os piolhos. O imperador Júlio César era muito cuidadoso com sua depilação, ordenando que nenhum pelo fosse deixado em seu corpo. Durante a Era Clássica, os romanos usavam uma ferramenta chamada estrígão para remover a sujeira e o suor da pele. A ferramenta era feita de ferro e com uma ponta afiada. O imperador Augusto ficou conhecido por utilizar o estrígão com tanta força que marcou permanentemente o seu rosto. O estrígão era usado como uma bucha e sabão de banho e era usado para raspar o óleo perfumado que era aplicado durante o banho. Porém, o uso da ferramenta podia ser prejudicial, causando irritação, vergões e até infecções na pele por causa da sua lâmina afiada.
Apesar da ênfase dos romanos em água e higiene, não se deve acreditar que tudo na Roma antiga era limpo. Apesar da cidade romana ser uma das poucas na Europa a ter banheiros, a sua engenhosidade em sistemas de saneamento básico não os impediu da presença de condições extremamente sujas. Mesmo com tecnologias avançadas, os banheiros romanos eram notórios por sua falta de higiene. Estudos clínicos modernos mostram que os banheiros e água potável são essenciais para reduzir os riscos de infecções gastrointestinais causados por bactérias, vírus e parasitas. No entanto, isso não aconteceu durante o Império Romano. As más condições sanitárias que haviam nos banheiros públicos da cidade de Roma continuaram a espalhar parasitas e, na verdade, houve até um aumento considerável ao longo do tempo, sugerindo que as tecnologias desenvolvidas pelos romanos não foram tão eficazes quanto se acreditava.